atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque tem o rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Amém. Pode ser assim. Agora, crianças, nós vamos convidar aqui 4 coleguinhas nessa noite. Eu vou pedir a ajuda de cada um de vocês para a gente chamar as nossas coleguinhas. O nome das 2 primeiras são Sara e Rebeca. Me ajudem a chamar elas. Sara, Rebeca. Boa noite, criança! Agora temos mais 2 coleguinhas para chamar. O nome de uma é Rebeca, o nome da outra é Ana. Vamos lá, criança, junto comigo. Ana, Rebeca. O que está acontecendo aqui? Ela é feia, ela não sabe trocar, porque ela se afastar dela. Ela é feia. Ô, Samadela, eu vou pra mim, mas E eu quero fazer uma pergunta para vocês. Débora e Sara, vocês acham certo que vocês estão fazendo com a coleguinha Ana? porque ela é feia. Vocês escutaram o que a Rebeca falou? Isso não é agradável aos olhos de Deus. Vocês sabem por que isso não é agradável aos olhos de Deus? Por causa que Deus não julga pela aparência. Ele existe sim porque ele está sentado no alto do trono lá do céu e ele vê todas as coisas, até o profundo escondido dentro de nós. Crianças, vocês acham certo o que a Sara e a Débora estão fazendo com a Ana? Pois é, tá vendo? Até as crianças não concordam com o que vocês fazem. E vocês estão entristecendo o coração do Senhor. Escutem o que eu estou falando. E ela está triste, ela está chorando, porque vocês a entristeceram. E entristeceram mais o coração do Senhor. Porque Ele não julga ela pela aparência. Ela não é menos que vocês, nem vocês é mais que ela. Porque Deus, Ele dá valor a um coração puro. Sim. Não, não é isso. Coração puro não é você olhar para o ser humano e julgar pela vestimenta, pelo rosto dela, a fisionomia dela. E o coração puro não é você pecar contra o seu irmão, não guardar mágoa, não guardar rancor, não guardar você discute com um amiguinho seu e você ficar com isso guardado. Você tem que imediatamente pedir para Deus tirar de dentro do seu coração. Não é tirar o coração. Débora, Sara, escutem o que eu estou falando com vocês. Vocês acham que Deus está se agradando com o que vocês estão fazendo na casa do papai? Porque aqui é a casa de papai. É a casa do nosso Deus. E a igreja? É a casa dele, porque aqui é que ele habita. E é aqui que nós sentimos a presença dele. Agora, nesse momento, eu quero que vocês sentem lá, porque eu quero contar uma historinha para vocês. E prestem atenção, viu, crianças? Tem que pedir desculpa, não, tia? Eu quero contar a história para vocês nessa noite, não só
E às vezes a gente olha para uma pessoa que não tem uma perna, que não tem um braço, às vezes usa aqueles óculos fundo de garrafa porque tem um problema nos olhos. E a gente julga essa pessoa, fala, olha, por que essa pessoa usa isso? É feio, tem óculos hoje mais modernos, não precisa usar isso. Mas foi necessário que ela teve que fazer para poder usar, enxergar, para ler e escrever. Prestem atenção, crianças. Que é isso que faria a Rebeca. Olha o meu exemplo. Presta atenção. Não pode, viu? Se fazer de novo, Papai do céu vai chorar. Não. Olha, eu quero contar a historinha de Davi. Davi é um menino escolhido por Deus para ser rei, para reinar e fazer a vontade de Deus. E o profeta Samuel, Deus ordenou o profeta Samuel para ir até a casa de Jessé. Jessé é quem? O pai de Davi. E Jessé não tinha só Davi como filho. Jessé tinha vários filhos. E Samuel chegando ali, a casa de Jessé, Deus atentou os olhos dele, para que ele não olhasse para a aparência das pessoas que ali estavam. Quem viesse a chegar, quem Deus ordenasse a ele a falar, a cumprir, Deus falou a Samuel assim. Quando Samuel entrou com Jessé em sua casa, viram Eliabe, mas o Senhor falou a Samuel, não olhai para a aparência e nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê o Senhor não vê o que nós vemos. Sabe o que a gente vê? O que está diante dos nossos olhos. Nós não temos o poder de ver o que está dentro do coração da irmã Andréia, de ver o que está dentro do coração. Presta atenção, que eu estou falando da palavra do Senhor. Vamos prestar atenção. Viu, Débora e Sara? Presta atenção. A gente não vê o que está dentro do coração da Ruth, nem dentro do que está do coração do irmão Anderson. Por quê? Porque nós não temos esse poder. Quem é que tem o poder de ver o que está dentro do nosso coração? Deus, tia. Então, Deus mandou o profeta Samuel escolher um ungido dele, que Jesus escolheu. Ungido é aquele que recebe a unção com olhos sagrados, aquela que vive a extrema unção de Deus. Não, é um óleo sagrado. Um óleo que Deus mandou Samuel levar para ungir Davi como rei. Então, por isso que a gente não pode carregar pecado no coração. Por isso que a gente não pode carregar pecado na nossa vida. Por quê? Porque Deus ele não se agrada do pecado. Porque Deus ele não se agrada de quem carrega rancor, de quem carrega mágoa dentro do coração e na sua vida. Porque Deus ele não trabalha na mágoa, Deus ele não trabalha no rancor. Deus ele trabalha no coração puro, no coração limpo. Não é, crianças? Sim. O coração limpo é cheio do Espírito Santo. O coração limpo é quando a gente está na presença do Senhor. E aí a gente tem o nosso coração limpo, porque Deus habita na nossa vida. Deus habita dentro de nós. Mas para isso, nós não devemos olhar para a aparência do próximo, que é o nosso irmão em Cristo Jesus. Que é o que Deus nos mostra nessa noite. É o que Deus fala. Não, se as crianças olharem para trás e ler o que está escrito ali, e ali está escrito, não olhe para a aparência. Então, crianças, vocês não devem olhar para a aparência do seu coleguinha, vocês não devem julgar o seu irmão, não só o coleguinha que você tem na sua escola, mas também, às vezes, nós julgamos os nossos irmãos em casa. Ah, essa roupa é feia, como é que você está com essa roupa? Não, eu que não quero ficar perto de você. Não, porque Deus, ele não se agrada disso. Deus, ele não aceita esse tipo de situação. Deus, ele quer que a gente ama todos da mesma forma, todos da mesma maneira.
Ele não está olhando se eu sou gorda, se eu sou magra, se eu tenho olho torto, se eu sou zaroia. Deus não está olhando isso. Deus está olhando o nosso coração. Aleluia, Jesus. Ele quer curar as nossas feridas através do amor dele, através da palavra, que é a palavra do Senhor Jesus. Que é essa palavra aqui que salva, é essa palavra aqui que nos leva no caminho do Senhor. E é por isso que nós viemos na igreja todos os dias para ouvir a palavra, ouvir o louvor e tudo que Deus tem para nos falar. E Glória a Deus! Nos ensinar, não é, crianças? É para isso que vocês vêm aqui, criança, na casa de papai? É para ouvir a palavra do Senhor? Sim. Ou para olhar para um coleguinha, como ele está vestido e como é que ele não está? Ah, que bom, então Deus se agrada disso. Então, crianças, ali o profeta Samuel, ele fez o que Deus ordenou a ele. Ali Jessé chamou todos os filhos dele. Sabe quantos eram os filhos de Jessé? Jessé chamou 7 filhos. Só que esses 7 filhos que Jessé chamou, nenhum era ungido de Deus. Nenhum era o escolhido de Deus. E ali Samuel perguntou se os filhos de Jessé tinham acabado. Aí Jessé falou para ele: não, eu tenho mais novo que está apacentando as ovelhas. O que é apacentar as ovelhas? Pegar a ovelha e Não, Débora, não é isso, mulher. Eu vou te dizer o que significa apacentar a ovelha: levar ao pasto e vigiá-la. Vigiar para que o outro não venha comer, vigiar para que ela não morra de sede, vigiar para que pare da comida. É para isso que serve apacentar a ovelha. E ali, Davi estava fazendo o que o pai dele ordenava a ele. Presta atenção, então. E ali, Davi estava fazendo o que o pai dele ordenou a ele. Ele estava obedecendo o que o pai dele tinha mandado. E o que Samuel fez? Samuel mandou o pai chamar Davi. E Samuel também falou para todos que estavam ali na casa de Jessé que enquanto Davi não chegasse, ninguém ia sentar à mesa. Aleluia! Ninguém ia comer da comida que estava na mesa enquanto Davi não chegasse. Glória a Deus! Mas por que Samuel fez isso? Porque Deus escolheu Davi como rei. Porque Davi era escolhido. Por que Davi era escolhido, crianças? Porque o coração dele era puro, o coração dele era limpo, o coração dele era agradável aos olhos do Senhor. Davi era agradável aos olhos de Deus. Então ali, Davi chegando, ele era um menino ruivo, um menino formoso de semblante e de boa presença. Mas por quê? Porque ele era um menino que era agradável aos olhos do Senhor. E Davi chegando ali, Deus mandou Samuel pegar o azeite, ungir a Davi. Eu vou ler aqui um versículo para as crianças e para os irmãos. Eu quero que vocês prestem muita atenção nesse versículo. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Então o que aconteceu? O Espírito Santo de Deus habitou em Davi. Glória a Deus! O Espírito Santo de Deus habitou em Davi, crianças. O quê? Aí, ó, eu acho que nós Camila não estava prestando atenção. Eu me escutei. Porque aqui eu acho que quem prestou atenção foi o Júlio, o Gustavo, o Cauã. Agora eu vou fazer a pergunta de novo, eu quero que todo mundo responda. Por que a presença de Deus se Por que a presença de Deus se apoderou de Davi? Oh, glória! O coração puro, o coração agradável
Então, crianças, ali, Jesus, a presença de Deus ficou com Davi. Ali, Davi passou a fazer mais a vontade do Senhor. Davi passou a trabalhar para Deus, levar a palavra dele e fazer o querer e a vontade dele. Crianças, é isso que nós devemos fazer, agradar ao coração de Deus. Estar sempre com a presença dele ao nosso lado, carregar a presença dele conosco. Se a gente xingar, se a gente ficar falando mal do coleguinha, se a gente ficar falando algo que não agrada a Deus, ou fazendo algo que não agrada ao Senhor, a presença dele sai de nós. Ele não acompanha nós. Nossa, Débora, que coisa feia! Olha, Débora e Sara, vocês estão dentro da casa de papai. A casa de papai é sagrada, viu? A casa de papai é sagrada, não pode. Então, crianças, a historinha de Davi é essa, a lição de Davi para nós, e o que Deus tem para falar com essa história, crianças, é para que a gente vive no querer e na vontade do Senhor, né, Cauã? Está prestando atenção no que a tia Valquíria está falando? Então, é isso que Deus tem para nos falar nessa noite. Se a gente viver com o nosso coraçãozinho limpo, se a gente não for bruto com a mamãe, se a gente não for bruto com o papai, se a gente obedecer o papai e a mamãe, e com quem a gente estiver na nossa casa, Deus vai agradar de nós. Se a gente tratar todos os nossos coleguinhas bem, não importa o que for, o coleguinha seja aleijado, o coleguinha seja sem perna, o coleguinha usa óculos de garrafa, ou se o coleguinha é outra coisa, nós não devemos distinguir e nem afastar esse coleguinha da nossa vida. Nós devemos trazer esse coleguinha para a nossa vida, para que ele veja a presença do Senhor, para que ele veja o amor do Senhor na nossa vida, para que ele veja o cuidado de Deus nas nossas vidas. Não é assim, igreja? Sim. Não é assim, irmãos? A gente Glória a Deus. na presença de Deus, sempre viver e fazer a vontade dele, porque se a gente estiver sempre na vontade e na presença do Senhor, todas as pessoas vão ver algo diferente em nós. Sabe o que é que as pessoas vão ver algo diferente em nós, irmãos e crianças? O Espírito Santo de Deus. Aleluia. É o Espírito Santo de Deus que faz diferença nas nossas vidas. Não é uma veste e nem um cabelo pequeno, um cabelo pintado, um cabelo branco. Não é isso que vai fazer a diferença. O que vai fazer a diferença nas nossas vidas é o Espírito Santo. Agora, criança, vamos conversar com a Sara e com a Rebeca, porque elas estão precisando ouvir mais da palavra do Senhor. E você acha que Deus está com o Espírito dele ao teu lado? Sabe? Tá não? Sabe por que não tá? Porque você fica o tempo todo fofocando da Débora, falando coisa da Débora. Presta atenção que eu estou falando. Não, a culpada é as duas, porque as duas aceitam uma com a outra. Se ela vai, vamos ali falar mal do fulano. Bora. Vamos tirar sarro. Vamos ali tirar sarro ali, ó. Vamos. Deus não se agrada disso, não. Sabe do que Deus se agradou nisso tudo? Do que a nossa colega Rebeca fez. Sim, sabe o que a nossa colega Rebeca fez? Defendeu a Ana. E você sabe por quê? Porque a Rebeca não olhou para a aparência de Ana, não olhou para o óculos que ela usa, não olhou para a roupa que ela está usando. Deus ensinou a ela a amar todos da mesma forma. Não é roupa que distingue ninguém, não. Eu já falei. O que distingue nós e diferenciamos nós do mundo é o Espírito Santo. A Rebeca, ela pode falar para vocês o que Deus tem ensinado para nós na igreja. A Rebeca pode dizer para vocês o que o Espírito Santo de Deus faz na nossa vida. Agora, crianças, nós vamos dizer para Débora e Sara o que elas vão fazer nesta noite, o que Deus vai agradar do que elas vão fazer. Sabe o que Deus vai agradar do que elas vão fazer? O que Deus vai agradar? Pedir desculpa, tia. Isso, pedir desculpa, pedir perdão. Não, Sara, não, Débora, não é
Tem que vir do coração. Vocês têm que ajoelhar e falar: papai, perdoa o meu pecado, perdoa o que eu fiz, eu não quero mais ser assim, eu quero ser renovada, eu quero ser uma criança cheia da presença de Deus. Não é criança assim que faz? Sim! Viu? Até as crianças concordam, Sara e Débora. Olha, eu quero. Oh, glória, aleluia. Deus é bom, tá vendo? Deus transforma crianças. Deus restaura vidas. Deus cura doenças. Deus levanta até uma aleijada da cadeira de rodas. Glória a Deus. Porque Deus ele tem poder para isso. Deus ele faz o impossível acontecer. Uma pessoa pode estar acamada dentro de um hospital, sofrendo, chorando com dor. Mas Deus pode ir ali, levar o filho dele e fazer a vontade dele. E fazer o querer dele. Para, Camila. Não. A missão de vocês ainda não terminou. Não. Vocês pediram perdão para Deus. Vocês não estão esquecendo de mais ninguém? Com quem vocês tiraram sarro? De quem vocês riram? Então vocês têm que pedir perdão para ela. De todo o coração. Não, você não precisa ajoelhar lá para a Ana para pedir perdão. Vocês têm que chegar nela e falar assim: Ana, você me perdoa, eu me arrependi do que eu fiz. É assim que vocês têm que fazer. E é isso que Deus vai agradar, não é, criança? Sim! Glória a Deus! Dá glória a Deus ao Senhor, criança! Glória a Débora, sabe? Eu quero fazer um propósito para vocês nessa noite. Sabe o que eu quero com esse propósito? Eu quero que vocês aceitem Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. E eu quero dizer para vocês que vocês podem sentir a dor que vocês tiverem, que Ele vai suprir, Ele vai abraçar vocês, Ele vai consolar, Ele vai guiar vocês ao caminho que vocês devem andar, que é o caminho certo e o caminho bom. Lógico, Jesus perdoa todos os pecados. Jesus, Ele renova vidas. Assim como Ele renovou a minha, renovou a da Rebeca e renovou a da Ana. Porque ninguém é mais bonito que ninguém. Ninguém tem mais beleza que ninguém. Todos nós somos iguais. Podem até diferenciar de cor. A irmã André pode ser branca, fulano pode ser escuro. Pode ser o que for. O que for. Deus não distingue ninguém nem por cor, nem por raça, nem por roupa, por nada. Deus ele distingue o nosso coração. Ele quer receber tudo de nós, que é o nosso coração. Pois é, tá vendo? Você tem que aceitar Jesus como seu único suficiente Salvador, porque daí Jesus vai ensinar para vocês que não pode xingar, não pode falar palavrão, tá vendo, crianças? Não pode, Não tia. pode falar palavrão porque não agrada a Deus. Deus fica muito triste. Por isso que eu estou falando para a Débora e para a Sara que Deus ele fica triste. E por isso que eu estou falando para elas para aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Porque Jesus, Ele nos ama, Ele nos guarda, Ele nos livra no nosso caminhar, Ele nos livra no nosso deitar. Ele está conosco o tempo todo. Só que se a gente fizer algo que vai entristecer ao nosso papai, ele sai de perto de nós. Porque nós fizemos algo que não agrada a ele. Por que Davi era agradável aos olhos de Deus? Por que Deus se agradava de Davi? Porque ele fazia tudo certinho. Ele obedecia o pai, ele fazia tudo que o pai mandava. E assim,
é nós aqui na terra. Além de obedecer o papai do céu, devemos obedecer o nosso pai e nossa mãe, devemos obedecer a nossa titia, devemos obedecer o nosso titio, obedecer o nosso pastor e a nossa pastora, obedecer a nossa líder. Porque nós obedecendo a nossa líder agrada a Deus. Se nós não estamos certos, agrada a Deus. Se nós fizermos tudo que Deus nos manda, agrada a Deus. O que não agrada a Deus é a gente desobedecer em tudo, responder em tudo, sair murmurando, eu não quero não, eu não vou fazer. Isso aí não agrada a Deus. Deus não se agrada disso. Não se agrada. Ai, é chato, eu não quero fazer isso não. Eu não quero, eu já falei que eu não quero. Isso agrada a Deus, não agrada a Deus. Não agrada. Daqui a pouco, já está terminando. Então, vamos aceitar Jesus. Se vocês querem aceitar Jesus nessa noite? Sim, eu quero. Então, crianças, vamos orar pela vida delas. Amém. Vamos levantar, orar pela vida da Débora e da Sara. Que elas vão aceitar Jesus nessa noite.